Então, Bem Rodrigo, tranquilo. pode ajudar? O Rinaldo, eu acho que já respondeu ao Claro, Cristiano, claro, mas se não. puder contribuir mais. O Rinaldo já respondeu, né? O questionamento, eu acho que o Cristiano escreveu ali que precisou sair, né? Mas, assim, o que a gente tem, assim, é muita informação trazida pelo tio Belisário e pelos seus alunos, seus discípulos, né? Mas uma coisa que é importante, que eu acho que é de suma importância, é que o tio Belisário, além de informante, ele se destacou também como um pesquisador e um divulgador, porque ele nasceu em 1893, começou a aprender essas danças na virada do século, e ele teve aquela ideia, aquele insight de tentar ao máximo gravar essas danças que ele aprendeu com seus avós, com seus pais. A gente tem o nome da mãe, a Belisária, mas infelizmente não tem o nome dos avós, o nome de outras pessoas da comunidade, da Fazenda dos Ausentes. Isso a gente não tem, mas tem as danças, eram dançadas nos bailes da região. Acho que deu uma travada aqui. Eram dançadas nos bailes na região da Fazenda dos Ausentes, não eram danças familiares, não eram danças só da família, né? Eram danças da comunidade, da São Francisco de Paula. Mas a gente não tem o nome dessas pessoas. A gente tem a informação dos familiares do tio Belisário, as coreografias para ele, e isso é o mais importante, porque ele passou mais de 50 anos transmitindo esse legado. Então, ele não foi só um informante, ele atuou como pesquisador. E, por curiosidade, no final da década de 50, início da década de 60, o tio Belisário estava escrevendo uma obra que, infelizmente, nunca veio a ser publicada. Não se sabe se só por questões financeiras ou por algum outro infortúnio, essa obra do tio Belisário não veio a ser publicada. Ele passou algumas danças para o seu paixão, mas não passou todo o repertório dele, mais de 40 danças, quase 50 danças. Eu não citei todas ali. Então, ele não transmitiu todas essas danças para o folclorista Paixão Cortes. Ele transmitiu algumas, as outras ele ensinava e estava guardando para essa obra que não foi publicada. A gente tem informação do próprio GTF de que ele estava escrevendo um livro. Então, o próprio tio Belisário, além de divulgar as danças como informante, ele queria semear isso, e ele brilhantemente, ele foi ao natural, mas brilhantemente ele conseguiu, aí contando com, por exemplo, o Caco é a terceira ou quarta geração de pessoas que aprendeu as danças do tio Belisário. Então, o tio Belisário cumpriu o papel cultural dele, o papel social, de uma forma brilhante. Ele transmitiu para 3 ou 4 gerações as danças dele. Os primeiros alunos, os filhos dos alunos. O Caco já é neto dos primeiros alunos do tio Belisário. E isso é importante. Ele teve um papel na comunidade muito grande. E como o Camilo falou também, a gente sempre tem que citar a folclorista Lília Argentina, que não só ela, mas outros pesquisadores da equipe técnica do GTF, principalmente a Sônia Campos, a Marli Chu, a Rosemary Reis Garcia e muitos outros, né? Mas aí só nessas pessoas que eu citei, a gente vê aí o nome de 4, 5 mulheres que foram muito importantes. E no nosso livro, a gente vai enaltecer muito o papel das mulheres na pesquisa folclórica gaúcha, porque isso poucas pessoas conhecem. Lá no início dos anos 2000, a senhora Lilian entregava para o Moacir: Moacir, monta essa dança, divulga com tropeiros. E o Moacir sempre questionou ela: por que a senhora não faz um livro, fazer um livro? E ela sempre falava: o senhor sabe como é, né, Moacir? As danças dos outros pesquisadores não são bem aceitas. Então, isso imagina lá em 1985, 35 anos atrás, a gente sabe que o nosso mundo era machista, tinha todo um preconceito, e naquela época ela se sentiu sem condições de poder propagar todas essas danças em forma de um livro. Então, ela guarda essa riqueza de informações,
muitas pessoas conhecem isso, né? Não é só o Moacir que teve acesso a isso, outras pessoas tiveram, mas assim, só para vocês terem uma ideia da rica obra que a professora Lilian tem, que o IGTF tem, e que agora a gente vai tentar aumentar pessoas na obra que está saindo agora. Então, era mais para complementar. E não sei se o Ricardo quer responder. O Ricardo pode responder a pergunta do Pablo daí, tá? Ótima contribuição, Rodrigo. Eu só estava aqui num momento de reflexão e o Rinaldo já respondeu muito bem, você complementou. Eu só tenho a dizer o seguinte, se nós formos questionar a veracidade ou a real existência desses temas coreográficos, nós temos que questionar tudo. Eu acho que não é o caminho. Eu acho que esse alerta serve para tudo que nós estamos fazendo. E esse fórum que nós estamos aqui é perfeito. Nós estamos pensando fora da caixa realmente. Então, não cabe. Sinceramente, não cabe cabe o questionamento como forma aqui de comunidade, de compartilhar a informação que poderia surgir, mas questionar com a finalidade de desmerecer ou de diminuir a qualidade do trabalho de um Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, através de Lilian Argentina, ou diminuir a obra editada pelo Rinaldo, pelo Moacir, não vai nos levar a lugar nenhum. Nós temos que nos apropriar desse conhecimento todo e se porventura alguém conseguir aprofundar, ótimo, e traga para o conhecimento de todos. Esse é um pensamento que eu estava fazendo enquanto o autor Rinaldo respondia e o Rodrigo complementava. A respeito da pergunta do Pablo, que é mais específico sobre coreografia, no retorno do passo fundamental de shot, quando é executado um movimento de giro, em 4 passos de marcha, se você tem alunos que têm o conhecimento da figura do desprezo, do shot, pode fazer a relação, porém não está citado em momento algum na obra e não teria uma relação, que daí foi o complemento da tua pergunta, com a interpretação. Nesse momento não há desprezo, não tem essa conotação, até porque a dança é toda ela alegre e descontraída por ser uma história né, engraçada, do Careca, enfim, já é uma brincadeira por natureza. Então, não altera esta interpretação de alegre, de descontraída, para ser uma figura de desprezo nesse momento, embora coreograficamente é o mesmo movimento, com certeza, movimento de desprezo duplo, né? De desprezo de peão e desprezo de prenda. É o movimento que retorna para o lugar fazendo um giro. Então, seria isso. Assim, dá para falar aqui sobre, até a pergunta do Pablo. No caso, eu dançando, eu acho que essa figura é uma brincadeira, né? Uma dança, até o Ricardo falou, a dança inteira é uma brincadeira. E essa parte que eu fiz no vídeo ali, o peão tá vindo no shot, ele dá uma olhadinha para a prenda aqui e faz a volta, né, para pegar ela com o olhar no outro lado. Então, para mim, seria mais, né, se faz descrever, é um desprezo, mas ali no momento foi só mesmo uma brincadeira durante a dança que o peão e a prenda fazem, né? Uma brincadeira mesmo. Eu sei que não é minha hora e eu não quero atravancar a ordem das perguntas, mas eu gostaria de pedir uma parte que com a saída do Cristiano, vou literalmente advogado do diabo, né? Porque o Cristiano voltou, alô? viu? Ele está na sala. Ah, tá, porque eu ia, não sei se ele ouviu bem ali, mas eu vou dar a minha opinião sobre isso também. Eu acho que a intenção do Cristiano voltou, não teria por que eu falar dessa forma, da minha opinião também, já com relação a isso, não é criticar, né, no sentido de desmerecer a pesquisa, claro, e sim de colocar no mesmo patamar, vamos dizer assim, as questões de outras obras vamos dizer assim, de viajantes, que nem a gente teve narrativas, né, de outros folcloristas, né, de fora do estado. Eu acho que foi nesse sentido dessa curiosidade, o qual também tenho, né? Eu sei que o meu irmão Cristiano, dentro da sua elegância, jamais
trataria de desmerecer qualquer pesquisa que fosse, né? E eu me coloco também da mesma forma nessa pergunta que ele fez, com a curiosidade de haver mais bibliografia nesse sentido, vamos dizer assim. Então, já que o Cristiano veio à sala, eu vou inverter, né? Eu vou baixar a mão, vou deixar que ele levante agora que eu falei na frente dele. Eu só não sei se ele está nos escutando, que ele está com um fone de ouvido no jogo e outro com a gente, Camila. Então, eu não sei. Mas eu também acredito que foi isso, pessoal. Não é a ideia do Cristiano era tentar achar mais coisas, porque ele gosta disso, né? Ele está sempre lendo algo a mais, mas não em termos de merecer. Sim? Tony, posso fazer uma parte? Deve. Tá, na verdade, assim, ó, concordando com o Camilo e com o Tony, é que, na verdade, a gente sempre buscou trabalhar dentro do grupo com bibliografia. A gente sempre falava em não ficar no achismo e buscar mais complementos bibliográficos para tudo que a gente falasse. Então, acredito que tenha sido nesse sentido. Acho que acho que foram todas respondidas, Alan. Acho que tu tem que seguir a sequência aí. Se o Cristiano estiver ouvindo, ele vai falar daqui um pouco mais. Próximo, quer dizer, o primeiro, na verdade, que levantou a mão da pergunta lá no início, lá foi o Daniel, lá da Soledade. Bom, eu tenho, na verdade, eu fiz aqui umas 8 perguntas, mas aí já fui respondendo na metade. Ficou 3 para trás. As minhas perguntas são bem direcionadas porque eu já ocupei essa dança e quero continuar ocupando. E a primeira pergunta que eu tenho, ali quando foi lida a descrição da dança, foi falado que são toda a dança em passo de shot, inclusive os passos laterais são em passo de shot. Daí eu pergunto, só para mim, só para ver se a questão de ajuste. Pode ser respondendo ou tu quer fazer todas e respondo no final? Eu faço tudo, daí tu dá um parecer. Daí eu já pergunto assim, ó, vai ser por questão de coreografia fiel ou vai ser fiel, ou eu posso botar o meu botar ajuste de grupo para mim, tá? Na questão do passo lateral, claro, questão do grupo do Ricardo lá dançando. Eles fazem bem puladinho, como seria um shot. O Patrick fez mais por baixo, como seria quase um passo de polka. Talvez por causa lá do piso. Mas daí me ficou a dúvida. Qual dos dois seguir? Tá? Acho que tem que ser mais puladinho. E aqui o Patrick tá meio gordo também, ele não consegue pular. A marcaçãozinha... Também, na hora de fazer o giro, quando o Ricardo leu lá, ele falou em peão, né? O grupo do Ricardo, ele faz em 2 giros bem rápidos. O Patrick fez um pouco mais cadenciado. Se tem alguma descrição para isso ou não. Volta a ser eu ajustar o grupo do jeito que eu acho que tem que ser. O giro, desde que seja nos 4 passos, obviamente, né? Se eu faço mais brusco ou mais macio esse giro para as 2 palmas do 3 e 4 lá, tá? Também, a pegada da saia da prenda. Ela tem um passo que determina a pegada da saia no passo de shot, ou também é o bel prazer ali, quando der para pegar na saia, pega? Dessa última para as outras. A prenda segura na saia, pela descrição do livro, na figura do shot fundamental, se fosse o shot fundamental, passos de shot, tá? No avanço e no retorno. E na outra figura, que seria o puladinho, que são passos laterais, é a mão à cintura. Não, a pergunta é, Ricardo, se tem um passo terminado para ela pegar a saia, no 1, 2, 3, se tem um passo terminado para isso ou não? Não tem, tá? Não. Até fala que o primeiro passo vai estar soltando da mão. Sim, então, foi o que eu escutei. Supõe-se que no tempo seguinte, então a partir do segundo tempo. Mas por suposição, não está descrito. Não está descrito. E a questão do passo... Os ajustes, né? Isso. E a questão do passo, na nota número 1, ao longo de toda a dança, os passos de marcha e as marcações devem ser realizados com natural flexibilidade.
Então, lê-se natural flexibilidade, aí tu vai, aí sim ajuste e volta lá pro ajuste de interpretação grupo. que tu vai dar. Seria essas as respostas, acho que contemplamos todas ou ficou sim. alguma? Sim. A questão do giro. Eu fiz essa mesma pergunta no último preparatório para a vacaria, não de 2020, mas de 2018. Se o peão e prenda podiam sair mais do lugar ou seria um giro mais pelo lugar. E a resposta foi que seria um giro ao redor de si, dentro de um raio de ação. Né? Lembrar sempre a questão do raio de ação, o tambor, né? Escrever um círculo ao redor de si e não sair muito desse raio de ação para não se afastar ao par e depois vir a se encontrar novamente. Então, essa foi a resposta que eu obtive do Moacir no curso preparatório para a vacaria de 2018. E também para a questão de ajuste, para mim botar lá na minha cabeça aqui já. Os 2 giros são iguais. Tanto o giro após os passos laterais, quanto após o shot. Os 2 giros são iguais. Pela descrição, sim. A única diferença é que tu vai estar segurando a mão no primeiro tempo, porque tu está na pausa do shot. E o outro é um pouquinho menor, né? Que já vai estar de lado para começar o giro. Tem o taconeio, né? Então, ele acaba sendo um pouquinho... O primeiro passo, pelo menos, acaba sendo um pouquinho menor, porque no shot fundamental, tu está na pausa do shot, tu está com o corpo em movimento, então pode dar a sensação de amplitude maior do passo. Mas, em tese, que pela descrição são iguais. Mas respondendo seco ali, pessoal, sobre o passo meu ali, eu estava um pouquinho nervoso e estava bem úmido. Estava bem úmido, né? Eu não consegui fazer bem feitinho. Próximo, acho. É o Alan que coordena aí. Acorda, Alan! Acorda, Alan! Próximo a perguntar é o Jorge. Jorge, antes de tu falar, Jorge, tem alguma coisa para o lado de lá da fronteira parecida ou não? É um pouco da mão aí que eu queria acrescentar também na história. Nós temos poucos shots descritos aqui no Uruguai, mas sabemos assim popularmente que existiram algumas outras formações que não foram aprofundadas, digamos, a investigação e ficou mais no popular e não ficou nada registrado em uma obra específica, até porque o Fernando Assunção continuava fazendo um trabalho de investigação aqui justamente na região norte do Uruguai e ele não chegou a publicar nada no aspecto. E agora no privado, no chat privado, o Pedro Amarillo, nós estávamos conversando isso, que já que a motivação que o Paixão teve de vir a Montevidéu e a raiz disso foi toda a pesquisa desde 1948 que ele começou, toda essa movimentação que gerou hoje, faltou para nós. Ele veio com essa iniciativa para o Rio Grande do Sul e nós perdemos isso. Nós ficamos com aquelas danças que já tínhamos registradas argentinas. Depois, Flor de Maria, a mulher do Lauro Gestarão, fez algumas criações próprias também, algumas recopilações. Mas foi até esse tempo de 1970 e poucos e pós-ditadura, vamos dizer, claro, né? Porque até eles estavam diretamente ligados a esse mando dessa época e depois disso não houve continuação, ou seja, ninguém teve iniciativa de continuar a fazer trabalhos e justamente neste grupo de uruguaios agora nós estamos fazendo um pouco meia-culpa de sair a campo e tentar, que vai ser uma coisa bastante difícil até, com o passar do tempo que se perdeu muita coisa, muitas gerações deixaram de fazê-lo, mas vamos ter que pegar essa aposta, né, a corrida de trocar o mando e pegar e sair a correr atrás para poder recuperar alguma coisa que certamente ainda nós temos. Nós fazemos muitos shots aqui criados, ou seja, a gente mantém a ideia do passo, algumas figuras base, né, o passo básico, mas são bastante livres, até a gente chama de projeções porque são com a ideia do shot, mas todo mundo cria suas versões. E geralmente são todas parecidas com a descrição coreográfica que a Flor de Maria
traz no livro dela e que a Escola Nacional do Uruguai interpreta. Eu achei até interessante esse Careca Caiu na Água, me chamou muito a atenção no versinho hoje da chamada, porque o nome é engraçado e geralmente a gente não associa um shot. Aí quando eu fui ver os vídeos e prestar mais atenção, eu vi isso que dizia o Pablo, que é uma dança bastante alegre e realmente é bem descontraída para trabalhar com as crianças. Isso é simples, não é nada complicado. E a do Patrick, que é um passo de shot resvalado, né? É uma versão própria aí do Patrick, mas é passo de shot. É entendível aí até a dúvida que o Daniel ficou, né? Mas é um passinho de shot. A gente seguir a música, né? Nós não podemos esquecer essa parte. E queria dar os parabéns aí ao autor da obra que está nos prestigiando, né? Nós que somos simples mortais e estamos aprendendo muito nestas aulas, eu quero parabenizar ele e toda a equipe. E a minha pergunta sobre este falatório, como dizem, está enrolando, não diz nada, como a obra se baseia principalmente na pesquisa que a informação do tio Belisário manteve aí na região onde ele morava, e que ele aprendeu dos seus maiores, né, dos seus pais, dos seus avós. Eu não sei se depois disso, dessa informação, que vocês perguntaram se havia outras informações ou outras pesquisas, se foi registrado, talvez pelo IGTF na época, que existisse divulgação desta mesma obra em outras regiões do estado, porque eu aqui na fronteira de Criança eu não tenho não lembro de ter chegado a conhecê-la. Eu vim conhecer até um par de anos atrás, que eu vim saber dela na vacaria, vi alguns vídeos, e agora que nós na aula aqui eu estou aprendendo diretamente na aula aqui. Eu tinha ouvido falar dela, visto algum vídeo, mas realmente eu não tinha o conhecimento. Até estou na dúvida de alguns detalhezinhos. Agora o Seco fez a pergunta da saia, quando gira, se é desprezo, o Pablo também perguntou. Esses pequenos detalhes nós estamos vindo a conhecer agora. Eu, no meu caso, né? É por aí. Próxima pergunta, então. Eu não sei se alguém vai comentar alguma coisa. Tem que me responder, né? Se tem mais pesquisa. Acho que o Rodrigo pode responder para ele. Eu acho que deu uma cortadinha, mas além das pesquisas que são relacionadas do tio Belisário pelo IGTF, pela Lira Argentina, não tem outras ali, né? E não tinha sido divulgado ainda, a não ser pelos alunos do tio Belisário que continuaram dançando naquelas cidades que a gente falou, na Vacaria e na região de Santa Cruz do Sul, mas na fronteira eu acredito que não, e o IGTF, nesses 35 anos, estava tudo encaixotado, estava tudo empoeirado, nada estava sendo divulgado. Então, a princípio, na região da fronteira, não. Não se saberia se existiria ou não. Certo, por aí era. Obrigado. Próxima pergunta, então, é da Vivi. Oi, pessoal, boa noite. Na verdade, todo mundo já falou tudo. Eu fiquei por último, né? Vocês deviam ter sido cavalheiros, vocês não foram. Não, imagina. O seu Pedro me xingou que eu tinha gaseado umas aulas, né? Então eu resolvi participar. Como já bastante respostas às minhas perguntas. Mas a maior, e assim, na verdade, eu acho que é importante a gente falar sobre essa dúvida que é realmente uma dúvida geral, né? Eu vi o Cristiano foi a primeira pessoa que falou isso. Aí também o Dom Camilo falou, agora o Jorge e mais pessoas, né? Então, assim, não é duvidando e nem, assim, negando a existência da dança, mas é como a gente comentou em outras aulas, sempre, mesmo que até o Rinaldo comentou que não se sabia, não se tinha, de grande maioria das danças,
a pessoa, né, o nome de informante e tudo, mas sempre foi conseguido destacar em algum lugar, ou São Paulo tinha uma coisa parecida, na fronteira é assim, na serra é assim, menções sobre determinadas, né, sobre as danças em várias regiões, em vários até estados. Até agora, né, todas as danças que a gente acompanhou aqui, né, e a gente conhece. Da mesma forma, assim, para não... Porque, assim, a gente sempre acompanhou muito, isso a gente não consegue, né, negar, é a questão de acompanhar os cursos e as coisas que o Paixão fez, né? E a gente sempre acompanhou isso na situação de que haviam danças, por exemplo, agora uma que eu me lembrei é a Galinha Morta, né? Que eu acho que lá no livro do O Gaúcho ainda, dos primeiros livros, né? Ele citava a dança, alguns versos, até no Cancioneiro, mas não, ele disse que ele não podia, porque não tinha, assim, a dança em si, né? Então, assim, algumas danças que ele ouvia, mas que ele não tivesse mais raiz, assim, mais informações, ele não divulgou, né? Então, não quer dizer que essas danças também não existiram e não foram. Elas parecem bem regionais, né? Regionalizadas, dançadas mais em apenas, né? Ali onde vocês citaram, né? Sobre a origem dela. E uma coisa que eu acho que não teria problema nenhum é que se ela fosse, por exemplo, uma criação naquela época, naquela região, daquela família, daquela comunidade, né? Que isso não seria problema, assim como também houve, a gente tem a Rancheira de Carreirinha, que foi uma criação, né? E a gente está sempre aí querendo mais danças mesmo, né? Então, eu acho que era mais ou menos nesse sentido a minha colocação e a dúvida, que não é só minha. E assim, já que estamos nessa sala de estudos, a gente não ter assim tanto medo de comentar uma dúvida assim, ou pudor, de medo de ofender. Eu acho que essa é uma importância para a gente poder discutir isso mesmo, de fato, né? E chegar a um consenso. E que nem o Ricardo falou, não desmerecendo a pesquisa, de forma alguma isso, é só mesmo as dúvidas. Que nem eu tive no último curso em vacaria para preparatória, né? Então eu até queria perguntar lá, mas aí não é o momento, né? Então agora, já tendo essa oportunidade aqui, deixar essa colocação, que é uma dúvida que não é só minha, né? De várias pessoas. Já avaliei o Careca, inclusive, porque a gente tem aqui o festival da 14ª região, que amplia, a ideia é ampliar os horizontes das danças mesmo, trazer todas as danças para o palco. Então, a gente, mesmo não conhecendo de fato a dança, e assim, eu vou dizer para o Seco, não inventar muito, Seco. Quem for dançar ela, não inventa, ela tá ali tão bonita, tão pura, tão simples e singela. Ela é um shotzinho, ela tem um passinho de marcha, tem o girinho ali e também a questão do desprezo, para mim, ele até pode ser porque o desprezo não é um desprezo de negação, ele era um desprezo de brincadeira. Então, de certa forma, pela forma que ela é executada, poderia ser, é uma brincadeira, um desprezo, que é óbvio que tu não tá desprezando de fato a pessoa, né? É uma mag, né, Vivi? Oi? Ele amaga das costas, mas volta para ela como louco em seguida. Claro, bem louco. E ela também, né? Vai que perde. Né? Eu já falei bastante, mas era nesse sentido que eu acho que... Então, assim, eu digo, pelo que eu já vi mirins dançando lindamente, vi juvenis fazendo muito maravilhosa. Quero dar os parabéns para o Patrick Silveira. Ele tem uma invernada muito boa, juvenil dele. E o Paulinho, que também está sempre aí assistindo, né? Só que ele não participa aqui na sala, mas eles têm umas invernadas muito boas, que dão trabalho para a comissão. Eu saio chorando de lá de dó, porque alguém, né, acaba ganhando uma nota um pouquinho melhor, por um desempenho melhor. Mas, assim, dizer que já vi esse Careca cair na água, entre as outras. Então, pedi para não inventarem moda
e não jogarem ela muito dentro da caixa. Vamos mantê-la com a pureza que ela tem e dançar por aí. Era isso. Continuando, então, na verdade, eu levantei a mão ali só para comentar sobre uma curiosidade, mas logo em seguida veio o professor Rinaldo e o Dom Camilo. Eu abro mão da minha contribuição mais para o final ali e passo à frente do professor Rinaldo. Só lembrando a Vivi que quem não passou lá para frente foi tu. Bom, primeiro, parabenizar a senhora, dona Viviane, pelas belas palavras, e eu acho que essa é a razão de nós estarmos reunidos, né? De que não haja nenhum constrangimento de ninguém de questionar. Eu não me senti ofendido nem nada, é que eu tive que fazer aquela manifestação em relação à colocação do Cristiano, porque eu soube, não tem como não dizer aos senhores, eu soube que muitas pessoas acusaram o Moacir de estar inventando danças. Tá? Então, isso é um fato, é uma verdade, não tem como nós taparmos, como diz o outro, sol com a peneira, né? Então, eu só quis ressaltar aqui que é muito importante que o que está sendo feito aqui é fundamental para que o que estas pessoas que vêm reescrevendo ou escrevendo as danças, trazendo as danças de volta ao seio do povo, que elas tenham sim, possam ser questionadas, que é um direito de todos, ninguém é obrigado a aceitar uma verdade como absoluta, né? Mas eu acho que não é direito subjugar a dignidade ou o respeito de qualquer pessoa, mas eu me refiro ao Moacir, não sou advogado, parafraseando meu amigo Camilo, eu não sou advogado do Moacir, mas eu tenho por ele, por todos que aqui estão e por outros tantos, muito respeito e consideração, e eu não vejo como não dizer que é ofensivo quando uma pessoa que não tem a dança como uma profissão, que é o caso do Moacir, ele não é um profissional da dança, ele é um apaixonado pela dança, e prova isso há décadas. E ele se digna a sair da sua casa, mesmo com todas as dificuldades que ele tem, quando esteve num momento grave de doença, mesmo assim ele continuou trabalhando. Eu sou testemunha, porque estive 2 anos indo 2 vezes por semana na casa dele, enfrentei junto com ele a dificuldade que ele tinha de ficar ali aquelas horas, com todos os problemas decorrentes da doença que ele estava enfrentando. Então, isso mostrou para mim que é uma pessoa abnegada, que é uma pessoa que merece o meu respeito, o respeito de todos, e sempre vou me manifestar defendendo essa ideologia que ele tem de amar a dança, de trazer para as pessoas a dança. Para vocês terem uma ideia, ele tem os livros lá, ele não se importa com a venda dos livros, ele vai, a maioria dos livros ele doou, ele pegou os livros dele e doou. Nós não tivemos patrocínio, nós tivemos que fazer a obra, pagar a obra, né? Mesmo assim, ele continuou dessa forma. Então, é muito importante qualquer questionamento, é importante o questionamento do Cristiano, de todas as pessoas, como a senhora, que traz aqui palavras respeitáveis, palavras de sentimento, de proteção. Olha o carinho que a senhora falou com a dança, falando ao amigo Daniel. Não invente, não crie, absorva a simplicidade da dança. Isso é o que a gente ouve, principalmente no Fegadã, na vacaria. As pessoas têm profundo respeito pela dança. Infelizmente, no lado onde eu passei a minha vida inteira dançando, é mais complicado, porque as pessoas querem achar um problema, um espaço para dar a sua interpretação, às vezes até para desconstruir o que está construído, que não é o caso do amigo Daniel. Ele está ali buscando a forma de fazer da melhor maneira, mas eu fico muito agradecido, e pessoas como a senhora, com esse sentimento pela dança, são pessoas importantíssimas para que a nossa dança tradicional seja apresentada no seu teor mais profundo e mais importante, que é com pureza, com amor, com carinho.
e a senhora representou todo o sentimento de quem ama a dança, como o meu mestre Moacir tem esse amor e diz, faça uma dança, não se preocupe em fazer mais do que a dança pede para ser feito. Então, deixo claro aqui que eu não fiquei chateado com a pergunta, não acho que essa pergunta tenha sido da parte do amigo Cristiano uma ofensa, um desmerecimento, mas sei, e quis trazer aqui aos senhores, que sei que algumas outras pessoas que não têm esta pureza proferiram por aí que Moacir tá doido, tá criando, trazendo, inventando dança. Nem Moacir, nem Paixão, nem ninguém teve essa intenção. Quando criaram a rancheira, quando criaram o Castanholas, quando criaram os Passos da Roseira e outras tantas que nós sabemos e outras que talvez os senhores aqui nem saibam que foram criadas para ser passada em cursos, não era com a intenção de charlatanismo ou de desmerecer a dança, não. Era aquele auge de criatividade, de capacitação, de amor à dança que saía, transbordava desses homens, dessas mulheres de antigamente, e eles queriam manter, dar a nós, bailarinos, amantes da dança, mais opções de repertório. Então, muito obrigado pela sua fala, pela fala de todos e pela honra de estar aqui junto com todos os senhores. Continuando, então, pode ser o Camilo, aí depois eu. Jefferson Camilo. Jefferson Camilo, Não, eu até vou dizer uma coisa para vocês. Eu levantei a mão aqui porque eu estava mexendo no celular aqui, agora que eu achei aqui baixar a mão aqui escrito, que é diferente lá do PC, né? Mas como o Cristiano não está e o Rinaldo falou, então eu vou falar, né, como se fosse o Cristiano falou, agora falo eu, entendeu? Só de ciúme do Rinaldo, como diz outros, né? E aí eu achei muito interessante também a fala da Vivi, né? E a Vivi, a gente se conhece virtualmente aí há pouco tempo, né? E eu aprendi a ter uma admiração muito grande porque eu notei isso nela também, né? É uma mulher que tem um carinho muito grande pela nossa dança, né? E, então, ela está nesse nosso meio, né, Rinaldo? Nesse tipo de pessoa que a gente admira porque sabe do que está falando e o quanto gosta. Mas eu lembro, né, também, digamos assim, no sentido geral, né, longe dos festivais, ou melhor, perto dos festivais, eu vou entrar agora, né, que toda dança ela tem característica. O shot tem característica, o hibridismo, como disse o Cristiano lá no início, tem as suas características e manifestações, né? Então, essa dança também, ela possui geração, possui passos que são descritos na pesquisa, aí sim, de diversos outros autores, né, que falam, digamos assim, como executá-los, né? Mas a Vivi foi espetacular no momento que ela disse da pureza da dança, né? De como a dança tem que ser dançada. E eu vou dizer mais, né? Sem puxar o saco do Ricardo, mas já puxando, porque a minha admiração ela anda sempre junto com a crítica. Todo quem me conhece sabe quem é o Camilo, né? O Camilo não precisa alisar ninguém, somos assim, todos nós, né? Meio o gauchão, meio. Mas quer ver o Careca, o Nágua? É só assistir aquele vídeo ali dos carreteiros que tá ali mostrando como é o Careca, cara. Desculpe a minha opinião, eu adorei a dança, apesar de ter trabalhado ela com o Pampa ano passado na preparação da vacaria, quer dizer, né, para esse ano aí, né, que foi no início. Mas é uma dança bem dançada, sem, como os outros, sem invenções. Então, só para deixar assim, existe todo um contexto, né, de passos, de ciclos, né, nas danças. Não, o Careca não deixa disso de lado, né, mas a Vivi está certa e eu ainda complemento. Basta olhar o grupo do Camandule,
que você vai ver um careca bem dançado. Ok? Obrigado. Alan, não vejo mãos erguidas, mas tu ficou sem a tua pergunta, Alan. Não, na verdade, eu estava pensando ali sobre a questão do que o Daniel falou ali de passo de shot, né? Quando a gente fala em passo de shot nas danças, né, a gente subentende-se que é um shot afigurado, no caso, né, que seria saindo de frente, né, peão esquerdo, prenda direita e tal. Mas, assim, é uma das poucas danças, né, que se tem essa característica de passo de shot e fazer esse passo de shot lateralizado, né, tipo uma característica de passo de shot largado, né? Isso é uma curiosidade assim que eu estava pensando. Eu acho que, se não me engano, eu acho que é a única dança talvez que tem essa característica assim de passo de shot largado, né? Que é um passo, claro, é passo de shot também, mas ele é um pouquinho diferenciado, né? Não sei se os guris querem No comentar. mais é isso. Alan? Eu vou falar que, só para lembrar, o que menos inventa e que faz as coisas mais simples sou eu. Minhas perguntas eram só para deixar a coisa mais simples possível. Não vai inventar nada. Não é sapateio. Perdão, Seco. Perdão. Eu estava tentando, Alan, buscar na memória aqui se tem mais algum shot que se executa passos laterais frente a frente, sem ao menos se dar os pares, peão e prenda se darem as mãos, e realmente não me veio nenhuma dança na memória. Então, de repente, seja como tu mesmo gosta, sempre uma peculiaridade desse tema. Talvez seja isso, mas só para embarcar na mesma ideia que tu teve. E antes eu respondi ao Seco sobre a flexibilidade, eu acabei lendo a nota equivocada, eu li a nota da dança seguinte aqui do livro, mas ela é praticamente igual, eu só vou corrigir para ficar o registro correto, que diz que os passos de juntar são realizados com uma natural flexibilidade, dando um espontâneo movimento corporal ascendente, caracterizando o puladinho. Então, está descrito realmente a ascendente e o puladinho. Então, o mais correto realmente é esse puladinho, pelo que está descrito. A Vivi Ali, lembrou ó, bem aqui, o shot do... vai surgindo. Isso aí, é só botar a cabeça a funcionar. Obrigado, Vivi. Então, acho que se encerraram as perguntas desta parte aqui, né? Do pessoal que está na reunião. A Vivi estava falando com o microfone fechado. Vivi, pode falar. Desculpa. Foi o Patrick que comentou, eu só confirmei, que é o shot do dedinho, que realmente o shot do dedinho também a gente faz de frente para o par, né? Com aquela menção assim com o dedo, né? E o passo de shots normal. Então, assim, uma coisa que eu posso continuar falando? Ai, ai. Uma coisa que a gente chama, que eu, para mim, assim, quando, por exemplo, fomos, né, avaliar essa dança. Eu já tinha visto em algumas apresentações. E a gente somos em 5 avaliadores e são características, assim, do pessoal do Fegadã e o pessoal da Enarte julga junto e julga, assim, igual, né? A planilha não tem, assim, quesitos diferentes e as invernadas são avaliadas da mesma forma. Aí o pessoal olha, assim, para nós, por exemplo, essas danças que eles não conhecem. Realmente tinha gente que nunca tinha visto, assim como aqui no grupo, né? Muita gente nunca tinha visto a valsa da mão trocada, não tinha visto as outras danças, né? Assim também o shot o careca cai na água. O que eu disse? Pessoal, vamos pensar no que é o fundamental da dança. Se é um shots, vamos analisar se ele é um shots bem executado. Se ele é né? Qual é a característica dos shots? Então, nesse sentido que eu digo para ter a pureza, manter a pureza, a essência do que cada dança traz. E quando a gente estava falando ali de não criar e coisa, eu falei para o Seco, eu sei que ele não faria isso,
mas começa a vir borbulhas na mente, né? O pessoal começa, mas então vamos fazer mais largo, vamos dar uma baixada no final, vamos fazer um giro com não sei que jeito, né? Não está descrito que não pode, mas, né? E aí começa as variações e às vezes distorce a dança. Que às vezes tu me deu uma baita ideia, Vivi. Tu me deu uma baita ideia. Me chama aí, Camilo, para te ajudar na tua coreografia bem louca. Ai. Deixa eu carregar meu carregador, só um pouquinho. Desculpa. Tá, só para terminar isso, assim, das danças dessas novas mais antigas novas, eu acho que a gente pode pegar elas, por exemplo, como exemplo de dança mais pura e que a gente possa não bloquear. Eu sou muito contra essa coisa de criar muita coisa em cima. A dança tem que ser bem natural. O Rinaldo percebeu isso quando, né, nas minhas poucas palavras, mas é bem isso mesmo que eu acredito. Que a dança ela tem que ser na essência e nós temos que tentar retratar ela dessa forma para ela ser, né, pura mesmo. Beijo, não falo mais hoje. Tchau. Que é isso, Vivi, pode falar sim, não tem problema. Pessoal, acabaram-se as Tony, perguntas aqui. Não é uma pergunta, eu queria só fazer agora, fiquei pensando na tua questão de hoje. O que tinha deste lado de cá, né? Eu fiquei pensando assim no geral, e quando a Vivi falou da regionalidade, se bem nós falamos de shot em geral aqui, e eu mencionei a versão coreográfica da Flor de Maria, na Argentina, sim, há uma variação maior na diferenciação coreográfica, ou seja, na área da província de Misiones, aí, de influência guaranítica, e que posteriormente veio uma grande imigração polaca e húngara e russa, ou seja, para ter uma ideia, para essa área, ela é bem mais pulada, a elevação do passo é bem mais pulada, puxando bem para uma polca, quanto às alturas. Mas é bem acentuado e até marcado. O passo de shot, ele tem uma marcação. Tá? Assim como no cara que caiu na água, fazem a marcação do pé com a palma ao mesmo tempo, aqui chega-se a fazer uma marcação até parecida com a polca. E depois tem um registro e tem uma versão coreográfica feita pelo Abelardo Lojo Vidal, que é de Buenos Aires, é um folclorista de Buenos Aires. Para vocês terem uma ideia, ele era o padrasto do bailarino Julio Boca. Tá? Ele foi quem criou o Julio Boca de pequeno, não é o pai, mas foi quem criou. E ele era um investigador e ele recriou um shotes, que ele chamou shotes criojo, mas não era criojo na verdade, foi só o nome. E ele se baseou em registros de shotes de salão em piano, europeus, que se dançavam em Buenos Aires e Montevidéu. Então ele recriou uma partitura, ele investigou os passos que se dançavam no salão colonial e recriou essa versão coreográfica com uma partitura em piano, e até a musicalidade tem ela é cantada assim, tipo uma ópera. É uma versão muito interessante de se dançar. O que ocasionou esta versão? No Uruguai, musicalmente, há duas versões, dois tipos de shots para nós dançar. Os que são só em violão, que eles são bem mais calmos, e os que já têm o acordeão, ou a gaita, eles são mais puxados para o nosso ambiente rural, então eles são bem mais largados, como esse shot do cara que caiu na água. Então essas são as pequenas diferenças que eu fiquei pensando, depois da tua pergunta, eu fiquei pensando todo esse tempo aqui e me veio à memória. Era isso que eu queria acrescentar. Show, Jorge. Pessoal, Marlon, se tiverem perguntas lá no YouTube, tu pode trazer para nós agora. E enquanto o Marlon vai verificando se tem perguntas, vou dar um spoiler aqui, né? Dança que vai entrar no Nacional, tá? Já estou avisando vocês. Vai ser uma das danças que podem ser escolhidas para dançar no Nacional. Vou pedir para a Marcileia ajudar nesse spoiler, que ela é da diretoria da CBTG. Marcileia, fala sobre esse trabalho aí, Marcileia. Então, esse trabalho
já vinha a proposta de 2018 do MTG de Santa Catarina para se incluir essas danças consideradas inéditas, né? E essa forma diferente de bailar, as caixas que a gente fala, né? Então, a caixa, Fegadã, Vacaria, Fecarte, que é o Festival Catarinense de Arte e Tradição Gaúcha. E aí, esse ano, com essa parada meio que obrigatória, né, por conta da pandemia da Covid-19, e como o seu Roberto Basso é aqui do Mato Grosso e é o presidente da CBTG, a gente resolveu trabalhar a ideia iniciada por Santa Catarina em 2018, lá em Porto Alegre. Que lá a gente já tinha montado um grupo de estudos, mas devido ao trabalho de cada um e a falta de tempo, a gente não conseguiu trabalhar esse grupo de estudos. E aí, dia 26 de maio desse ano, a gente fez a primeira reunião de um grupo que a gente denomina de danças tradicionais campesinas. É um nome prévio, não é um nome que a gente vai utilizar, ou talvez vá, a gente ainda vai fazer um estudo. Dentro do grupo, além de eu, como diretora artística do estado do Mato Grosso, está o Rinaldo, o Tony e o Cristiano, daqui da nossa turma da comunidade Fala. Quer dizer, a mesma panelinha de sempre. Não, agora eu vou explicar por quê. Camilo de fora. Agora eu vou explicar por quê. A CBTG trabalhou da seguinte forma: os diretores do estado, de cada estado, tá? Indicados pelos seus presidentes. Cada diretor poderia indicar técnico das danças, alguém que entendesse principalmente dessa forma de bailar, né? E, além disso, o CBTG e o MTG do Rio Grande do Sul, porque a célula máter da nossa tradição é o Rio Grande do Sul, então tem que sair dela a maior parte das informações, ou todas as informações. Também indicou nomes, tá? Então, o Rinaldo, por ser um dos e uma das vai embasar as avaliações do Penarte, faz parte desse grupo, assim como a gente tem outros nomes lá que eu não vou citar para não deixar ninguém de fora, para mim não correr o risco de aí alguém se ofender comigo, tá? Mas pessoas que têm, pelas reuniões que a gente tem acompanhado, pessoas que têm um conhecimento técnico muito bom. E, então, a gente tem um lado administrativo, que ajuda a parte administrativa, a formação de um regulamento que contemple todo mundo, e um lado técnico para nos ajudar a trabalhar as danças, as suas avaliações e a forma como é feita dentro do Fegadã, do Fecarte e da Vacaria, que são os 3 maiores festivais que englobam essa forma. E se tivermos, antes de eu esqueci, né? Se conseguirmos fazer a nossa convenção, que será em novembro desse ano, em São Paulo, levaremos a proposta para a inclusão de uma modalidade de danças contemplando essa forma de bailar. Era então, isso, professor? Fica o convite para fazer uma live contigo e com o Luciano, né? Para a gente explicar isso para o povo, tá? Fica o convite para vocês. Fala com o Luciano, já convidei ele, mas ele é muito chato, não quis aceitar, pode dizer que eu disse isso. Marlon, vamos para as perguntas. Tem alguma pergunta perdida lá? Não tem perguntas no YouTube. Beleza, Marlon. Então, assim, já vai contando as hashtags que eu vou deixar pronto a sexta-feira. Sexta-feira, 17, à noite, nós vamos discutir a roseira. E eu escolhi aqui, ó, um pessoal que está sempre aquecido nas reuniões. O pessoal aquecido nas reuniões pode ser em dupla. Aline e Rian. Quem vota em Aline e Rian, faça um positivo. Para discutir a roseira. Aline e Rian estão sempre quentes nas reuniões. Então, vamos aqui. E aí, Aline, vai poder ou não? Abre o microfone e fala se o Rian pode trabalhar roseira sexta. Estaremos aí, né? Trabalharemos. A gente estuda e vai nessa. E a gente Daí a gente não fica de cobertor. A gente precisa dos dois lados sempre, né? Pensar fora da caixa. Alan, roseira, sai? Sai? Então o par é o Alan e a Viviane, pode ser? 2 pares de cada lado. Mas credo. Pode na sexta? A cara da Viviane é quem não pode. Pode? Pelo amor de Deus, Vivi. A parente sempre pode, e ela fala muito bem, né? Nem sempre posso. Agora tem que fazer alguém vir me ensinar a dançar essa dança, que eu ainda não sei ela mesma. Ó, Marcileia, tu também não sabia, né, Marcileia?
Não, o dia que nós fizemos o balão, Qualquer coisa. Isso aí, outro dia me convidaram a a dar aula do Fegadã. Você vire. Ô, Marcileia, te prepara que no próxima reunião que tiver, Pablo. o Camilo vai aparecer lá e dizer assim, ó, ô, o Cristiano tá na reunião, eu tenho que estar. Marlon, hashtag, qual a melhor hashtag de hoje? A mais votada é Jorge caiu na água e perdeu a barba. Foi pouco movimento hoje lá. Então, o Jorge caiu na água e perdeu a barba. Jorge caiu na água e perdeu a barba. Jorge, faz uma foto para o teu Instagram e bota essa hashtag e marca o projeto lá. Pessoal, não esqueça de fazer sua fotinho, né? Sexta-feira, então, dia 17, Dança da Roseira, Aline e o Rian, a Vivi e o Alan, uma baita aula hoje com os professores dando careca, caiu na água, uma dança pensada fora da caixa, do livro Passos e Compassos. Opa! Rinaldo, como é que as pessoas adquirem esse livro, Rinaldo? Esqueci. Senão o povo vai ficar sem saber. Vocês podem entrar em contato com o Moacir ou comigo, né, pelo Facebook, enfim, pelos canais normais aí de comunicação, e a gente envia pelo correio para as pessoas, tá? Então, eu, no meu caso, tenho ali o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, quem tem o meu número, quem não tem pode pedir no particular ali, e a gente faz esse envio, né? Tem feito assim, pelo menos. O Moacir, creio eu, que da mesma maneira, né? Então, por enquanto, é a forma que a gente tem. Não esquece que tu mostrou ao vivo um aí que era meu, inclusive assinado, e eu quero saber como é que tá a vinda dele. Olha aí, Ginaldo. Camilo, tá mostrado agora. É só saber, tu não recebeu os teus aqueles, tu imagina esse aqui. Pessoal, o Camilo, um comentário rápido antes da nossa ata, né? Que é uma ata louca de especial, louca de bagual. Camilo, tu viu como está melhorando o Pablo nos comentários depois que ele leu Danças Folclóricas e Tradicionais, uma proposta pedagógica? Mudou muito a abrangência do conhecimento e a maneira de falar. Cresceu, e que fique de exemplo para todos que não adquiriram o livro ainda, Danças Folclóricas e Tradicionais Gaúchas, uma proposta pedagógica. E, desde já, queria agradecer a presença do nosso irmão, companheiro, né, Rinaldo Souto das Pata, entendeu? De Oliveira, que hoje, né, nos brindou aí, é uma pessoa a qual eu honro muito, tá? Um pesquisador, um campeão, tá? E é muito bom sempre estar junto e te ouvindo, meu irmão. Um abraço. O momento agora é aquele momento solene, é um momento sério. Nós fizemos uma reunião, então todas as nossas reuniões são registradas em atas, vai ter um e-book, se Deus quiser, a Vivi e a Pri estão cuidando disso, e agora é o momento daquela ata baguala com Pedro Darcy de Oliveira. Tá sem som aí, Pedro, tá sem som. Deve ser no teu periférico, não está com fone de ouvido, alguma coisa assim.